Olá pessoal, sejam bem-vindos, você da EJA, você que acompanha as nossas aulas através do TV Araxá Educa. Meu nome é Carlos Dias, sou professor de História e vou trabalhar com você sobre a disciplina Competências Gerais, as relações de trabalho. Na aula de hoje, o que nós vamos estudar? Vamos estudar a necessidade do aumento da produção, a necessidade da produção para alimento, e essa produção ela teve várias divisões. A divisão do trabalho, né? O trabalho primitivo, o trabalho escravo, e o servidão e o trabalho capitalista, tá? Essa imagem aqui, creio que muitos de vocês assistiram o filme chama Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, retrata a história de um trabalhador que vai todos os dias para a fábrica, né? Interessante esse filme, mostrando a necessidade da produção, e todo dia vai para a fábrica. Por que eu coloquei essa imagem do Charlie Chaplin? Alegria do trabalho. Olha para vocês verem, ele está todo feliz porque está trabalhando. Muitas vezes nós acordamos na segunda-feira e falamos assim, vou para o trabalho, vou para a batalha. Né? Algumas pessoas têm essa expressão, vou dar o duro agora. A gente tem muitas expressões para ir para o trabalho. Mas, na verdade, o trabalho tem que ter essa alegria, essa mesma alegria que o Charlie Chaplin está tendo aqui, é a alegria que nós temos que sentir no nosso coração por estar envolvido com o trabalho. Porque é justamente no trabalho que nós tiramos a subsistência, damos a educação para os nossos filhos, o alimento do dia a dia, pagamos os nossos aluguéis, garantimos a energia na nossa casa, a água. É através do trabalho que eu posso levar todos os dias o alimento para a minha casa. Então, por isso que o trabalho tem que dar para cada um de nós alegria. O trabalho é uma forma de... Aqui é a frase, né? O trabalho é uma forma de garantir a sobrevivência. Então, somente através do trabalho nós vamos garantir essa sobrevivência. E ele também é uma satisfação pessoal e comunitária. Você nunca vai ver alguém desempregado e falar assim, estou desempregado, estou feliz. Não. Ele pode até estar feliz, mas o fato de estar desempregado não dá para ele uma satisfação. A pessoa tem que sentir importante, tem que sentir que está produzindo. Tá? Então o trabalho é uma forma de garantir a sobrevivência, a nossa sobrevivência, e também dar também uma satisfação pessoal. Temos aqui uma imagem, essa imagem de uma siderúrgica, né? Talvez essa pessoa que está trabalhando nesse forno aqui, nesse alto forno, talvez ele possa falar, nossa, o trabalho aqui está escaldante, né? Está difícil. E algumas pessoas até falam assim, eu queria saber quem inventou o trabalho. Já viu essa frase? Eu queria saber quem inventou o trabalho. Eu queria estar nessa hora aqui, na beira de um rio, pescando, fazendo alguma coisa, mas que não fosse trabalhando. Quem inventou o trabalho? E o que eu vou apresentar para vocês hoje, talvez seja surpresa para vocês, mas quem inventou o trabalho foi o homem. O trabalho é uma invenção do homem, tá? Então, o trabalho é uma invenção nossa, nós que criamos o trabalho. Quando eu digo o homem aqui, eu estou referindo ao homem, à mulher, a toda a sociedade. Então, o trabalho é mais uma invenção do homem. O homem, com a invenção das suas ferramentas, das primeiras ferramentas, ele criou o trabalho, tá? Então, quando perguntarem para você, eu queria saber quem inventou o trabalho, você pode responder para essa pessoa, nós mesmos que inventamos o trabalho. O trabalho é uma criação nossa, é através do trabalho que nós garantimos a nossa sobrevivência, é através do trabalho que a gente garante a nossa satisfação. E uma satisfação, como colocou na frase ali, uma satisfação pessoal e uma satisfação comunitária. O gerador de riqueza de um país vai ser justamente o desempenho desse trabalho. Então a história do trabalho está intimamente ligado à história do homem, na verdade, né? A história do homem, ela está ligado à história do trabalho. Então desde que o homem é homem, desde os homens sapiens lá, né? Quando ele começa a trabalhar, ele torna-se sedentário, ele começa a criar os animais. Então a história do homem está ligado à história do trabalho, tá? Aqui eu coloquei uma frase bem simples, uma palavra simples. A sociedade, no princípio, era igualitária. Então, a sociedade ela era igualitária. O que quer dizer uma sociedade igualitária? Tudo que se produzia
era distribuído em comum para todos. Então as sociedades, as primeiras tribos, formavam de que forma? 30, 40 pessoas. Então tudo que se caçava ali, tudo que se colhia, era dividido entre eles. Então era uma sociedade igualitária. Não havia o rico ou o pobre, não havia quem comia melhor, quem comia pior. Todos eram iguais. Tá? Então aqui, a caças, pescas, as coletas de frutos e raízes, tudo era dividido entre eles. Então eu estava lá na minha comunidade lá, cacei algo, aquilo que eu cacei era dividido por todos. Primeiro que eles caçavam de forma coletiva, não ia um só caçar, caía todos os homens para caçar. Aqui eu vou colocar justamente sobre isso, a divisão. Qual que era a função do homem? O homem era responsável pela caça e pela pesca. Tá? Acredito eu que seja até por isso que o homem gosta demais de estar pescando, né? Final de semana, eu vou para a beira do rio, vou pescar um pouco. Então essa era a missão do homem. O homem era responsável pela caça e pela pesca. E caçar, gente, naquele período, no início, né, há 300 mil a 100 mil anos atrás, era difícil, né? Como hoje, a facilidade que temos hoje. Mas nesse período era difícil. Eles se reuniam, eles tinham que cercar grandes animais, mamutes, grandes animais, para poder conseguir abater e trazer essa caça para a sua comunidade. E como eu falei, essa sociedade no início ela era igualitária. Tudo era dividido para todos. E qual que era a função das mulheres? As mulheres eram responsáveis pelas crianças e pela coleta de frutos e raízes. Então, era o trabalho das mulheres. Ela cuidava das crianças e depois ela vai cuidar também não somente das crianças, dos mais idosos, dos mais velhos. Essa era a função da mulher. Então essa sociedade que era igualitária já tinha uma divisão de atividades, vamos dizer assim, uma divisão do trabalho. Olha, o homem responsável pelas caças e pela pesca, e as mulheres vão ficar aqui na aldeia cuidando das crianças e da coleta de frutos e raízes. Inclusive, é até atribuído à mulher a descoberta da agricultura. A agricultura que foi inventada, né, vamos dizer assim, começou por volta de 10 mil anos. Então, é uma descoberta das mulheres, porque elas que faziam essa coleta de frutos, elas que faziam essa coleta de raízes. E elas, por um determinado momento, viu que aquela semente que ela jogou no chão, que brotou e que produziu algo semelhante ao que ela tinha alimentado. Tá? Então, esse era o papel das mulheres. Só que essa produção, ela vai começar, o momento que, há 10 mil anos, o homem começa a se fixar, como eu coloquei com vocês. Ele começa a utilizar a agricultura por 10 mil anos e também ele começa a fazer a domesticação de animais. O que é a domesticação de animais? Criar pequenos animais. Vaca, galinha, coelhos. Essa domesticação de animais, ela aconteceu por volta de 10 mil anos, juntamente com a agricultura. Então o homem agora ele deixa de ser nômade e passa a ser o quê? Sedentário. Já viu aquela expressão, nossa, mas você está tão sedentário. O que quer dizer isso? O homem se fixou no local. Ele agora já não sai mais para caçar, porque ele cria ali. Ele já não sai mais para coleta, porque agora ele planta os alimentos. Só que essa apropriação vai acontecer que com o aumento da produção agrícola, alguns mais inteligentes, mais espertos, vão começar a apropriar, tomar para si aquilo que está se produzindo em excedente. Então o homem agora começa a explorar o outro. Então vai surgir os trabalhos escravos. Então nós vamos ter agora a divisão dos trabalhos, o trabalho primitivo. Tá? Essa exploração do trabalho, ela vai acontecer a partir do momento que alguns apropriam dos bens daquilo que era da comunidade. Agora, as pessoas vão começar a trabalhar para ele. E o primeiro exemplo aqui é um exemplo do trabalho escravo. Aqui a imagem, antigo mercado de escravos egípcio, com escravo núbio esperando para ser vendido. Então o trabalho escravo, o que é a escravidão? É justamente o trabalho compulsório, quando você tem um domínio sobre o outro. Aqui outro exemplo, o trabalho escravo no Egito. Então o domínio de um povo sobre o outro, ou o domínio de uma pessoa sobre a outra, na qual você priva ela até mesmo da liberdade e você a obriga. Tá? O compulsório significa justamente a obrigatoriedade daquela pessoa estar prestando aquele serviço. Tá? Então, o trabalho escravo é justamente um trabalho compulsório.
É uma prática social em que o ser humano tem um direito sobre o outro e o priva esse outro de qualquer coisa, né? Justamente da sua liberdade. Então esse trabalho, esse escravo, ele poderia ser adquirido de que forma? Pela guerra, tá? Quando um povo guerreava com o outro, ele dominava aquele povo que perdeu e tornava escravo. Um povo pode dominar o outro. Ele pode ser por dívida, a gente vê, as pessoas não tinham condições de pagar, ele tornava-se escravo até pagar a sua dívida. Ele podia tornar-se escravo por punição, ele cometeu um crime, ele era livre, cometeu um crime, ele vai ser punido com um trabalho escravo. Tá? Então, esse trabalho escravo, ele pode ser um domínio pessoal, um domínio menor, vamos dizer assim, uma comunidade com 1 ou 2 ou 3 escravos, como também pode acontecer um domínio de escravo de toda uma sociedade dominar uma outra sociedade maior, tá? Um povo dominar outros povos, tá? Então, esse aqui no caso é o exemplo do trabalho escravo. Um exemplo que podemos citar, não podemos esquecer, na América pré-colombiana, o que é a América pré-colombiana? Antes da chegada dos europeus aqui. Então, na América do Norte, América Central e América do Sul, também existia o trabalho escravo. Nós temos o exemplo dos astecas. Os astecas dominavam os povos, outros povos, e tornavam esses povos que eles dominavam como escravos. Outro exemplo foi na ocupação do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quando eles começaram a ocupação, o primeiro trabalho escravo que eles utilizaram foi o trabalho escravo dos indígenas. Depois, dos escravos, dos africanos, né, trazido do continente africano, para ser escravo aqui no Brasil. Lembrando que a escravidão, ela se repete. Ainda hoje existe, tá? Não só no Brasil, mas em vários países, existe pessoas que ainda são escravos. Nos dias atuais, tá? Ainda existe escravidão. Outra forma de trabalho é a servidão, é uma nova forma de trabalho. Então nós vamos ter, como você está no segundo período, você deve ter visto no primeiro período sobre o feudalismo. Lá no feudalismo, o camponês, ele não era escravo do senhor feudal, ele era servo do senhor feudal. O que quer dizer isso? Os servos eram obrigados, por toda a vida entregar produtos e prestarem serviço aos seus senhores. O que quer dizer isso? Eles pagavam impostos. Eles não eram escravos do senhor feudal. Por quê? Justamente isso. O escravo e a servidão são diferentes. Por quê? O servo, mesmo ele estando ligado ao trabalho, ao trabalho, ao pagamento de impostos, ele não é propriedade do senhor feudal. O escravo não. O escravo, ele tem um dono, ele não está privado da sua liberdade. Tem uma pessoa que é o dono dela. A servidão é diferente. A servidão é o trabalho em que a pessoa está ligada à terra. Toda a sua produção ele paga como imposto. Ele paga imposto dos produtos, ele paga... Nós podemos citar como exemplo aí, tá? A corveia, a banalidade. A banalidade, a pessoa produzia um trigo lá, ele pagava o imposto do trigo. Aí ele ia moer o trigo lá no engenho do senhor feudal, ele pagava o imposto sobre a moagem do trigo para o senhor feudal. Tá bom? E por fim, o que nós chamamos de trabalho capitalista. Vai ser justamente isso. O que vai ser o trabalho capitalista? O homem agora ele vai deixar de produzir as coisas manuais, vamos dizer assim, produzir para si. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um vaso sendo produzido de forma bem artesanal. E agora ele vai vender a sua força de trabalho. Agora ele trabalha com equipamentos, com máquina, é claro, vai ter todo um processo. Nós vamos ver sobre isso, sobre a Revolução Industrial, a introdução dessas máquinas, tá? Mas o que nós vamos diferenciar do trabalho capitalista dos outros? Agora, o homem, ele vende a sua força, né? Uma nova relação de trabalho. O trabalho em questão, ele vende o seu tempo, a sua força e a qualidade do produto. Em troca de quê? De um salário. O escravo, ele trabalha de graça, ele é escravo, ele é privado até da sua liberdade. O servo trabalha, mas é ligado à terra, ele paga os seus impostos para o seu feudal em troca da produção. Agora, o capitalista não, ele vende a sua força de trabalho. E o capitalista vai justamente dar essa possibilidade de vários trabalhos. Por exemplo, eu como professor estou vendendo a minha força de trabalho, eu faço os meus estudos, faço as minhas leituras para dar a minha aula.
A pessoa que está trabalhando de pedreiro, ele tem o conhecimento técnico para assentar um tijolo, assentar uma cerâmica, rebocar, ele está vendendo a sua força de trabalho. Um ferreiro, ele tem todo o conhecimento técnico para produzir, ele vende a sua força de trabalho. Para quê? Justamente para ter um salário. É claro que esse salário vai variar de profissão para profissão. Mas no conjunto, no geral, o que nós temos aí justamente é a venda do tempo. Eu preciso trabalhar 8 horas por dia e 44 horas por semana. Vou ter 1 hora de almoço e o descanso aos domingos. É o meu tempo. A minha força, né? Essa força aqui não quer dizer somente a força física, mas até mesmo a questão intelectual. E a qualidade, tá? Produzir produtos de qualidade. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido sobre a origem do trabalho, esse espaço do trabalho primitivo, né? Do surgimento da agricultura, da domesticação de animais, a apropriação dos bens, a escravidão, o servo e, por fim, o trabalho capitalista. Tenham bons estudos e perseverança.